Olá, sabe o que tem nessa caixinha aqui? É um lançamento da Sonoff, é o novo S-Mate, o S-Mate 2 ou o S-Mate Extreme, se você preferir. Ele é menor, mais fácil de instalar e tem uma bateria com duração maior. Vamos conhecê-lo em detalhes nesse vídeo. Esse aqui então é o S-Mate 2 ou S-Mate Extreme, se você preferir. É um novo modelo do S-Mate com um tamanho reduzido. Ele tem 4x4 aproximadamente, né? Um lado é um pouquinho maior que 4, outro um pouquinho menor que 4 centímetros e menos de 2 centímetros de altura. Então ele é bem menor que o modelo anterior e mais fácil de instalar, como a gente vai ver. Tem um número menor aqui de conectores. A conexão dele ficou mais fácil até de entender do que o modelo anterior. Além disso, ele tem uma bateria agora que é a CR2477 contra a CR2032 do modelo anterior, então uma bateria de maior capacidade com maior durabilidade. A preocupação de muita gente era a necessidade de troca de bateria, ter que abrir a caixinha dele e tudo mais. Então a bateria de maior durabilidade vai dar um tempo maior aí de operação para ele. Claro que a durabilidade da bateria depende muito de quanto você utiliza, né, no dia a dia e quantos pulsos ele dá no dia a dia, né? Mas segundo o fabricante, o modelo anterior tinha cerca de 1 ano de durabilidade no uso normal. Esse aqui então com a bateria maior, né? Não vi a estimativa, mas a gente pode ter certeza que é maior. Olha só que bonitinho ele. Olha, ele vem aqui com alguns acessórios, manual. A gente já vai ver, antes de entrar nesses detalhes, dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Ele é um lançamento. Estou colocando um link aí para compra na loja oficial da ITEAD, né, que é a dona da marca Sonoff. Então, por enquanto, na data de lançamento você só encontra lá. Dá uma olhadinha também, se houver alguma promoção de lançamento, está aí descrita na descrição. Então, qualquer promoção que haja, eu vou colocar também na descrição. A Sonoff costuma fazer promoções no lançamento dos seus produtos novos, né? Aproveita então, também dá o like nesse vídeo, deixa aí seus comentários, suas dúvidas. E se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, porque isso nos ajuda a continuar trazendo novidades, como essa daqui, todas as semanas. Bom, ele está aqui com um isolamento da bateria. Dá uma olhada aqui na bateria CR2477, né? Vamos tirar o isolamento. Então ele já está aqui operacional. É uma bateria bem grande. A bateria praticamente ocupa o tamanho todo dele aqui, né? Então ele tem os conectores, né? Que a gente pode observar aqui, conectores SSS. Esses 3 S iniciais aqui são tudo a mesma coisa. É um único conector para você ligar nos 3 interruptores. Ele continua suportando 3 interruptores. E aqui S1, S2, S3 você vai ligar em cada um dos interruptores. Então cada um dos interruptores vai ser ligado, por exemplo, o primeiro ao S1 e a um desses S, o segundo ao S2 e algum conector aqui desses S, os 3 são a mesma coisa, e o terceiro interruptor ao S3 e algum desses S. Quando a gente parear, exatamente como a gente fazia com o modelo antigo, utilizando um UALink Remote Gateway, um dispositivo que seja gateway, ele vai mostrar os 3 canais, né? Então canal 1, canal 2, canal 3. Antes da gente olhar esses acessórios aqui, dá uma comparada com ele com o modelo anterior. No modelo anterior, até se a gente abrir aqui, a gente vai ver, olha só, até soltou, que ele usava uma bateria uma CR2032, bem menor, né? Que essa bateria que o novo vem, né? E o tamanho dele, comparação do tamanho também, né? A gente percebe aqui que ele é mais prático para se utilizar. E o modelo anterior, ele tinha essa questão dos 3 conectores aqui para os interruptores, né? Então, além das saídas para os interruptores, né, ele tinha um comum e mais 3, como é o caso desse aqui, né, um comum e mais 3, só que o comum aqui está dividido, né, em 3 conectores. Ele tinha desse lado aqui os conectores de bypass para o fase. Então, qual que é a ideia? Você vai instalar em uma caixinha que tem lá um ou mais interruptores. O fase que vai para o retorno no interruptor comum, ele era ligado aqui, né, a entrada dele e a saída para a lâmpada, ou seja, ele já alimentava direto, né, o circuito, e lá em cima você colocava, no caso, o Mini R3. Esse aqui, o que acontece? Como é que a gente vai fazer a mesma conexão? Ao invés dele ter os conectores aqui, ele traz um acessório para fazer essa conexão,
que é esse daqui, né? Então eu posso pegar a fase que chega na caixinha, ligar aqui nesse conector e tem 3 saídas para os 3 retornos, que é o máximo que ele suporta, são 3 interruptores, né? E ele vem também com esse cabinho aqui, que é um cabo tipo fita aqui, para facilitar a conexão aos interruptores. Então, se você não tiver os interruptores com fios já fininhos, né, para você ligar aqui, você pode usar esse cabinho aqui. Tem um cabinho de algumas vias aqui, né? Quantas vias ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá para você dividir aqui entre os 3 interruptores, mais o comum. Enfim, dá para usar tranquilamente, ainda sobra aqui fiozinhos desse, né? Então, se você precisar, você tem esses fiozinhos. Então, a conexão dele ficou simplificada, né? Se a gente der uma olhadinha, então, no manual, ele mostra isso, né? Então, o manual Sonoff, como a gente sempre diz, ele tem vários idiomas. Aqui, no caso, o português é o penúltimo idioma. Então, toda vez que você tem o texto, o penúltimo texto é o português. O que ele fala aqui, né? Fala para você tirar o isolamento da bateria, a gente já fez, desligar a energia elétrica e colocá-la diretamente ligada aos interruptores. E eu estou colocando aí na tela um esqueminha de ligação sugerida usando 2 mini R4, poderia usar até 3, né? É o que nós vamos fazer aqui nesse vídeo. Então nós vamos pegar 2 mini R4, nós vamos parear ele com o Eulink Remote com um deles e vamos fazer as cenas de forma que, ao acionar os interruptores, eu vou acionar os mini R4 lá que estarão junto às lâmpadas. Então a ideia dele é ficar dentro da caixinha e fazer o acionamento remotamente dos outros dispositivos. A distância aqui do Eulink Remote, segundo a Sonoff, se a gente olhar no material dela, é de até 40 metros aí dentro do ambiente fechado, então ambiente residencial. A gente pode pensar em cerca de 40 metros de alcance. Ambiente aberto é maior o alcance, mas isso segundo o fabricante, a gente não chegou a testar. Bom, o que nós vamos fazer então? Visto, né, todos os detalhes dele aqui, que ele é um dispositivo bem simples, alimentado por pilha, esqueci de falar do botão, né? A gente vai fazer a conexão dele. Para que é esse botãozinho aqui? Se você se lembrar, no dispositivo antigo, ele tinha uma chavinha escondidinha aqui, ó, aqui nessa ranhura. Você tinha uma pontinha aqui de uma chave para você fazer a mudança dela de um lado para o outro, que é a mudança de interruptor comum, interruptor chamado rocker, aquele que tem uma posição definida, né, para interruptor de pulso. Aqui mesma coisa. Então, se a gente colocar nessa posição aqui de cima, né, olhando ele com os conectores para baixo, ele vai estar preparado para interruptores comuns. E na posição de baixo, para interruptores de pulso. Veja que quando eu mudo, ele pisca o LED aqui, ó. Né? Então, ele dá uma piscadinha de LED. Nesse nosso teste, nós vamos utilizar, né, interruptores comuns, então nós vamos deixar o botãozinho para cima. Bom, vamos então fazer aqui o nosso teste usando o S-Mate 2 ou S-Mate Extreme. Vamos lá então. Bem, nós vamos então automatizar essa caixinha aqui, né, que ela tem 2 circuitos, controla 2 circuitos de lâmpadas com 2 interruptores, utilizando 2 Mini R4 Extreme e mais o novo S-Mate Extreme. Então, qual que é a ideia, né? Nós vamos colocar os Mini R4 junto à lâmpada, sem conexão física com o S-Mate, não há necessidade. Então, nós vamos levar energia diretamente para as lâmpadas e colocar o Mini R4 lá com elas. E nós vamos configurar o S-Mate para trabalhar com os interruptores e enviar os comandos para os 2 minis. Note o seguinte, o Eulink Remote garante o quê? Que esses comandos funcionam inclusive sem internet. Essa é uma característica dos comandos, né, das cenas feitas pelo Eulink Remote. A gente já mostrou isso aí em vídeos anteriores aí sobre o S-Mate, vídeos que nós fizemos anteriormente com o modelo anterior do S-Mate. Então está mantida essa característica dele de funcionar sem internet, que é um caso, né, muitas vezes a pessoa fala, vou fazer uma conexão por cenas, só que o que acontece? Quando eu vou utilizar e tiver sem internet, por exemplo, ela pode não funcionar e, de fato, as cenas comuns precisam da internet para funcionar, que elas são processadas em nuvem. Daí o Eulink Remote não, ele é processado localmente, então continua funcionando. Bom, o que a gente tem nessa caixinha aqui, né? Vamos desligar a energia. Nós temos aqui, vamos abrir a caixinha para a gente ver as conexões e colocar o S-Mate ligado a esses interruptores e os 2 minis
ligados diretamente às lâmpadas. Bem, aqui eu tenho, vindo da minha caixa de distribuição, né, o fase, que é esse fio vermelho, ele chega aqui nos interruptores, né, por esse cabinho vermelho, como a gente mostrou, e ele sai por esse branco aqui, que ele é comum aos dois interruptores. Ele está ligado no central desse interruptor, e vejam que ele tem uma divisão, né, que é ligada ao central do segundo interruptor. Então, essa fase, que é o vermelho, está chegando aos dois interruptores. Depois nós temos aqui, na saída de cada um dos interruptores, o retorno das lâmpadas. Isso aqui a gente não vai usar com os interruptores mais, né? Nós vamos fazer a ligação direta, porque quem vai estar lá em cima recebendo essa fase e fazendo a conexão com as lâmpadas será o Mini, né? Na verdade, os Mini R4. Então, vou soltar todas as ligações aqui, soltei os interruptores por enquanto. Né? O que nós vamos fazer? Vamos fazer a passagem direta dessa fase lá para cima, lá para as lâmpadas. Vamos usar esse dispositivo aqui que veio com o S-Mate. Prontinho, então a fase já está indo direto lá para cima. Se eu ligar o disjuntor agora, vejam que elas acendem direto, né? Porque as lâmpadas estão agora recebendo a fase direto pelo retorno e o neutro já está ligado a elas, né? Como qualquer ligação normal que a gente tem. Então vejam, quem vai controlar as lâmpadas será o Mini R4, um em cada circuito. É isso que nós vamos fazer agora. Vamos ligar os Minis para controlar as lâmpadas. E por último, nós vamos ligar o S-Mate aos interruptores e aí nós vamos fazer as cenas, né, para controlar por meio do S-Mate os dois circuitos. Então vamos instalar os S-Mates. O que eu vou fazer? Eu vou desconectar aqui os retornos das lâmpadas, né? Deixar as lâmpadas soltas também. Vou manter o neutro. Então agora as duas lâmpadas estão ligadas somente ao neutro. Elas não têm mais ligação com a fase. Por quê? Como eu falei, quem vai controlar a saída das lâmpadas serão os Minis, né? Então, se você não viu, né, as conexões do Mini R4, estou deixando o card do vídeo sobre ele aí para você ver como são feitas as conexões. Mas o que eu vou fazer? Na saída, que é o L-Out de cada um dos Minis, eu vou ligar as lâmpadas. Então, uma lâmpada vai ser ligada a esse Mini aqui, nessa saída L-Out, e a outra lâmpada vai ser ligada ao L-Out do outro Mini. Muito bem, quase pronto. Por que quase pronto? Porque os Minis não estão alimentados ainda, os Minis não estão recebendo o neutro para funcionar, eles precisam do neutro para funcionar. Para isso nós podemos utilizar esse divisor aqui, né? Poderia puxar um fio de neutro para cada um deles aqui, mas eu achei mais fácil fazer assim. Então eu vou ligar esse fiozinho aqui no neutro, que vem lá da caixa. Na verdade, quando você estiver trabalhando próximo às lâmpadas, você já tem ali o neutro e a fase. Note o seguinte, se eu tiver numa ligação 220 fase-fase, é exatamente a mesma coisa, só que uma das fases vai direto para o circuito, né? Para os circuitos, e ela vai entrar aqui no lugar do neutro, e a outra fase passa, né, pela fase, ela vai alimentar por meio da fase. E claro, né, para que o Mini funcione, ainda falta ele receber a fase também, né? Não basta só receber o neutro e sair para as lâmpadas, ele também tem que receber a fase. Então estou ligando aqui o neutro em cada um deles. E de onde vem essa fase? Ora, a fase vem dos retornos das lâmpadas que nós acabamos de ligar direto lá na caixinha. Então, cada circuito, quando eu chegar lá no teto, lá em cima, eu vou ter chegando o retorno que já está ligado direto à fase, porque a gente fez essa ligação aqui. Ele já está recebendo a fase direto, e eu já tenho o neutro ali em cima também. Então, eu vou pegar esses dois retornos das lâmpadas, que já estão recebendo a fase diretamente aqui, porque na caixinha eu coloquei, né, aquele dispositivo lá para unir tudo, e vou colocar aqui na entrada
de fase do meu Mini, um em cada um. Pronto, esse Mini está pronto para funcionar. Então ele recebe neutro, vindo direto aqui da nosso quadro de distribuição, que já chega direto nos circuitos, ou a segunda fase, se você tiver numa ligação fase-fase. Ele recebe o fase vindo do retorno, que nós curto-circuitamos aqui com a fase, que é o fio vermelho, então está indo direto para cá, por esse fio de retorno. E ele tem o neutro, né? Ele tem a saída, né? O retorno para a lâmpada. O neutro a gente já havia falado. Esse aqui, mesma coisa, vamos ligar o outro retorno da lâmpada, que está trazendo a fase lá da caixinha, aqui na entrada de fase, que é o L-in. Então, os dois minis estão prontos. Vamos checar se os minis estão funcionando, antes da gente ligar o S-Mate, que ele vai ficar afinal ligado só aos interruptores. Vamos olhar se os minis estão funcionando. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos energizar. Esses minis já estão previamente pareados, né? Eles já estão aqui no meu EWI-Link. Vamos abrir o aplicativo e testar. Veja que eles aparecem aqui, Mini R4.1, está acendendo esse circuito, e Mini R4.2, acendendo esse outro circuito. Então, o que eu fiz aqui até agora para a gente entender? Ainda não usei o S-Mate está aqui solto, né? Deixa eu desligar aqui, que eu cliquei, mas não desliguei. Nós temos então agora os dois circuitos, né, que eram controlados diretamente pelos interruptores, agora automatizados, controlados pelo Mini R4. A partir de agora eu posso usar comandos de voz, basta dar nomes aqui aos minis, né, nomes de acordo. Eu posso utilizar temporizador que eles têm, agendas, né, posso usar cenas, posso usar qualquer recurso que o Mini R4 tem. Aliás, ele tem vários recursos, eu já tenho vários vídeos sobre ele, já deixei o card aí do primeiro vídeo, dá uma olhadinha. Tem vários vídeos aí sobre o Mini R4 com várias funcionalidades dele. Mas até agora a gente não ligou ainda o S-Mate. O que nós vamos fazer? Nós vamos ligar o S-Mate ao interruptor, aos interruptores, na verdade, né? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um comum, né, que está ligado aos dois interruptores, poderiam ser dois fios, um de cada interruptor, mas aqui eu tenho um fio duplo, né, está dividindo. Então vamos soltar esses conectores aqui, são conectores da Vago, se você não conhece, muito úteis para essas conexões. Vou deixar também um link, né, caso você queira conhecer melhor. São conectores muito úteis para essas ligações. E aí nós vamos fazer o seguinte, olha, eu tenho aqui um comum, que é esse daqui, né, que ele vai para os dois interruptores. Então eu posso ligar em qualquer um desses conectores S, que são esses três primeiros aqui. Vamos ligar nesse, porque eles são interligados. Eles são uma coisa só. Não preciso... Né, se eu tivesse, como eu falei, fios separados para cada um dos dois interruptores, eu ligaria os dois aqui. Mas aqui eu tenho um fio que já está unido por esse conector, então basta ligar essa ponta. E esse aqui eu vou ligar no S1, que é a saída 1, aqui do meu amigo S-Mate, na verdade canal 1, né? Tá bem firme. E aqui eu vou ligar esse aqui no S2, poderia ser no S3, canal 3, tanto faz. Basta eu configurar cenas de acordo, né? Muito bem. Tá aqui o S-Mate conectado. Bom, é só isso, ele fica independente dessa conexão. Aqui o que eu fiz? Eu fiz só um bypass, eu peguei a fase que passava pelos interruptores e joguei direto. Então as fases agora sobem direto e já alimentam as lâmpadas, como a gente viu, estão trabalhando com os dois minis. E agora eu vou cadastrar esse S-Mate para acionar os minis. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar o Mini R4.1, por exemplo. Pode ser qualquer um dos dois, tá? Como o Mini R4 ele é um receptor, ele é um gateway do EWI-Link Remote, eu vou poder fazer o seguinte, eu vou poder cadastrar o nosso amiguinho S-Mate nele. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou aqui nas configurações dele, venho aqui nos subdispositivos do EWI-Link Remote, vejam que ele pode ter 8 subdispositivos e não tem nenhum ainda. Eu vou clicar em adicionar e quando ele estiver esperando eu faço um movimento aqui, ó. Ele já pegou, ó, parou. Ele pegou um S-Mate, que eu vou chamar aqui de S-Mate 2, para não confundir com os outros que eu tenho. Vou dizer que ele está no lab
e vou dar um concluído. Então basta isso. Eu vou lá no qualquer dispositivo que seja um gateway do EUE-Link Remote, pode ser, por exemplo, né, um interruptor TX, a gente já lançou vídeo sobre ele, pode ser uma lâmpada B05, enfim, qualquer Mini R3, agora o Mini R4, qualquer dispositivo que seja um gateway do EUE-Link Remote permite que eu cadastre o dispositivo. Então eu cadastrei. Agora ele já aparece aqui na minha lista de dispositivos ativos, olha que legal. Então o S-Mate, se eu entrar aqui nele, eu vou ver que ele está aqui com nenhum registro ainda, né? Quer dizer, ele não foi clicado. Vamos clicar aqui, ó. Por exemplo, esse primeiro clique, ele diz que esse é o canal 2, né? Foi clicado. Agora esse aqui deve ser o canal 1. Vamos voltar aqui na... Olha aí. Então esse é o canal 2, esse é o canal 1, né? Porque eu cliquei primeiro esse, depois esse, ficou aqui o registro de cliques. Mas como é que eu vou acionar os minis através dele, né? Vamos acomodar ali na caixinha. Vejam que ele não tem nenhuma ligação física com a energia. Ele está funcionando pela bateria, né? Vamos só acomodar ele na caixinha aqui. Prontinho. Posso colocar a tampinha se eu quiser. Não vou pôr agora. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou criar cenas para quando eu clicar, por exemplo, esse botão aqui, que é o botão número 2, ou clicar esse botão aqui, que é o botão número 1, aliás, o contrário, né? Botão número 1, botão número 2, eu acione os meus circuitos aqui, controlados pelos minis. Como eu vou fazer isso? Eu vou em cenas, vou criar uma cena automática, veja que eu já tenho várias aqui, que eu utilizei anteriormente com outros dispositivos, mas eu vou criar uma cena nova. Qual vai ser a condição? Quando eu clicar, por exemplo, o botão número 1 do meu S-Mate 2, né? Então, dispositivo inteligente, S-Mate 2. Quando eu clicar o botão 1, veja que aparece os 3 aqui, né? Eu posso utilizar a informação de... Deixa eu fechar melhor isso aqui para a gente ficar com ele mais firme aqui, né? Eu posso usar a informação de um clique, 2 cliques ou um clique longo. Clique longo vai funcionar se eu estiver usando os botões de pulso, né? Aqui no caso, como é um botão comum, né? Interruptor comum, não tem como a gente medir isso, né? Bom, então eu vou dizer o seguinte, quando ele for clicado, o canal 1 dele clicado, o que eu vou fazer? Vou salvar essa informação. Eu quero que o meu outro dispositivo inteligente, que é o Mini R4-1, ele inverta. Vou salvar. Salvar isso aqui, preciso dar um nome, então vou pôr aqui, ó. Vou chamar de canal 1. Então meu canal 1 agora já está conectado ao Mini R4-1, que acende o circuito dessa lâmpada aqui. O 2 ainda não está ligado a nada. O que eu preciso fazer? A mesma coisa, criar uma nova cena. Então agora eu vou dizer o seguinte, olha, lá o S-Mate 2, o canal 2 dele, o canal 3 não tem nada, né? Quando ele for clicado, vou salvar. Salvei a condição. Então a condição é, quando o canal 2 for clicado, o que vai acontecer? Eu quero que meu Mini R2, então Mini R2, ele também inverta o status, né? Se eu clicar uma vez liga, se eu clicar outra vez desliga, e assim por diante. Eu vou chamar essa cena aqui de canal 2. Você pode chamar a cena do que você quiser, tá? Olha que legal, né? O que acontece com essa cena? Além dela ser uma cena comum, né, que você pode usar, inclusive para chamar essa cena pela Alexa, se você quiser, você pode ter ela funcionando, como a gente disse, sem internet. Então agora canal 1 e canal 2 funcionando perfeitamente. Veja o seguinte, né? O S-Mate não tem nenhuma ligação física com a eletricidade aqui. A fase que entrava na caixinha eu passei direto lá para cima, coloquei os minis para controlar os 2 circuitos e o S-Mate faz a conexão para eles através do EUE-Link Remote, que é um sinal de radiofrequência. Então eu posso ter esse S-Mate até a 40 metros desses 2 minis aqui dentro de uma casa, que vai funcionar perfeitamente sem necessidade de conexão elétrica nenhuma. Ele tem a bateria e ele vai trabalhar com a bateria. Bem, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, para conhecer o S-Mate 2 Extreme. Esse S-Mate menor, com uma bateria maior, mais fácil de instalar que o modelo anterior, mas a funcionalidade, como a gente viu, é a mesma. Você tem as mesmas funcionalidades. Não esquece então de dar uma olhadinha na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para a compra dele, por enquanto, na loja oficial da ITEAD, que é dona da marca Sonoff,
que durante o período de lançamento vai estar com a venda somente lá. Se tiver alguma promoção, eu vou descrever também aí na descrição do vídeo, vou colocar cupom que quer que exista para você comprar dentro da promoção. E assim que ele estiver disponível em outras lojas, a gente vai acrescentando os links também para que você possa escolher onde comprar. Não esquece também de deixar seu like e deixar seus comentários, as suas dúvidas. E muito importante, se você não for inscrito, inscreva-se no canal. É isso que nos ajuda a continuar trazendo vídeos como esse todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.